Tá gravando? Vamos começar a gravar? Começou a gravar. Meus queridos, boa noite. Hoje, dia 21 de julho de 2022, uma quinta-feira maravilhosa. Quinta-feira essa que nós temos o prazer imenso, inenarrável, de poder ouvir durante 1h30, durante 90 minutos, se o professor Everaldo Augusto Kambler, né, nos permitir, porque quem manda nesse evento hoje é o professor Everaldo. Duvido que os senhores não conheçam o professor Everaldo Augusto Kambler, mas só para a gente passear um pouquinho pela vida acadêmica do professor Everaldo. Ele é filho da PUC, na graduação, no mestrado e no doutorado, né? Ele é professor assistente, doutor do programa de graduação da PUC, coordenador, co-coordenador, junto com o professor William, da pós-graduação Lato Sensu de Direito Imobiliário do COGEA e da PUC, na qual eu tenho a imensa honra de participar como convidado do professor Everaldo Kambler, né, para dar uma aulinha lá sobre processo de registro imobiliário. Fico muito feliz de poder participar. Muito obrigado, professor, pelo convite. Ele é professor titular também do programa de graduação e pós-graduação Instituto Sensu, mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, que é a FADISP, autor de diversas obras jurídicas, né, árbitro, presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IASP, né, mudou a gestão e ainda não renovaram, mas certamente não vão ser malucos de não chamar o professor Everaldo novamente para ser o presidente dessa comissão, né, professor? E ele é sócio do escritório do professor Arruda Alvim, a Tereza Alvim, Advocacia Consultoria, né, consultor jurídico, e eu tenho a grata honra de participar com o professor Everaldo em várias comissões, vários debates, vários eventos, e toda vez que a gente convida o professor Everaldo, vem nos atender a de notari, né? O professor Everaldo é uma figura muito importante para o direito. Então, a de notari faz questão de prestigiar e honrar essas pessoas que mudam a nossa vida acadêmica. Professor Everaldo, eu fico muito, muito feliz de poder contar com o senhor, de poder ouvir, aprender com o senhor mais uma vez aqui na Academia Nacional de Direito Notarial Registral, e transmito imediatamente a palavra à Vossa Excelência, para que o senhor ministre a sua palestra, nos ensine aí sobre essa lei 14.382 de 2022, que mudou um monte de coisa no direito imobiliário. Professor, obrigado mais uma vez, um forte abraço. Prezado professor Marcos Kikunaga, não é? Presidente da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. A honra é toda minha, não é? Estar aqui nessa oportunidade, não é? Os prezados amigos, inclusive, agradeço aí. Estou vendo aqui a Priscila. Puxa, quanto tempo, Priscila, não é? A Priviana. Temos a oportunidade de conversarmos. Então, a honra é toda minha, é uma satisfação ter recebido o honroso convite da academia, por intermédio da sua prestigiosa solicitação, não é? E muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Então, para falar, não é, de alguns aspectos da Lei 14.382, agora desse nosso ano, desse ano de 2022, e algumas repercussões da lei no direito imobiliário. Eu digo isso porque a lei ela é bastante extensa, bastante com muitos aspectos, não é, sendo tratados no corpo da Carta Legislativa, né? Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei separar alguns tópicos, né? Sabemos da dinâmica das lives online, então eu procurei
idealizar uma exposição bastante objetiva, né? De maneira que nós pudéssemos desenvolver algumas reflexões a respeito dessa lei que agora, há pouco, então, ela foi sancionada e traz essas novidades para o nosso direito imobiliário em particular, né? Agora, por outro lado, nós sabemos que o nosso público ele é bastante heterogêneo, né? Então, nessa apresentação, como eu irei compartilhar o texto na sequência, essa apresentação ela procura, então, partir, né, tendo como ponto de partida para o desenvolvimento de algumas considerações, não é a apresentação do nosso objeto de estudo, não é? Que é essa lei agora que está adentrando no nosso mundo jurídico, né? Então, peço um pouquinho de paciência para aqueles que já são profissionais, que já estão acompanhando o desenvolvimento da lei desde o início lá da medida provisória até agora, não é? Apenas eu procurei fixar esse ponto de partida, porque o nosso público é bastante heterogêneo para que todos possam, de alguma maneira, não é? Se é um estudante, se é alguém que está curioso a respeito do teor da lei, não é? Todos possam estar acompanhando aí as nossas reflexões, as nossas considerações, né? Tivemos, então, desde o início da tramitação da medida provisória, a oportunidade de examinarmos alguns aspectos e procurei fixá-los nessa oportunidade para que nós possamos estar refletindo a respeito, pensando a respeito, né? Todo um novo desenvolvimento do nosso ordenamento brasileiro no que tange a esses aspectos da lei, né? Então, certamente, nós teremos, inclusive, a oportunidade de organizarmos aí algum trabalho coletivo tratando da Lei 14.382, né? Os autores escrevendo a respeito dos diversos aspectos da lei, como fizemos com o Estatuto Fundiário Brasileiro, né? A Lei 13.465. Fizemos assim também, uma obra coletiva, aliás, de 2 tomos, tratando os autores dos aspectos da lei do Estatuto Fundiário Brasileiro, né? E tudo leva a crer que a Lei 14.382 ela terá o mesmo destino, não é? A reunião de autores, pessoas que se interessem no desenvolvimento de aspectos da lei, né, que serão reunidos numa obra coletiva que certamente será uma contribuição importante para o nosso mundo jurídico brasileiro, né? Então, a partir dessas primeiras considerações, farei o compartilhamento exatamente do texto que elaborei para nos auxiliar nas considerações, né, a respeito da Lei 14.382 de 22 e os seus aspectos relacionais, aqueles que me pareceram mais que estão trazendo maior interesse do mercado imobiliário e do próprio direito imobiliário. Então, o primeiro tópico que me ocorreu trazer para a nossa apreensão inicial, como passo inicial das nossas considerações, né? A lembrança que o texto legislativo ele tem a origem na medida provisória 1085, de dezembro de 2021. Então, portanto, estamos aí falando de um período aí de algum acompanhamento da proposta legislativa, 6 meses, né? Então, estamos ainda nos acostumando com as propostas que o nosso legislador trouxe, não é? Em acréscimo ao nosso direito imobiliário, né? Então, esta medida provisória 1085 que foi convertida na Lei 14.382, que é o objeto dessas nossas
objetivas, considerações nesta oportunidade, né? Agora, é interessante nós termos a par desse primeiro momento, não é, da medida provisória 1085 de dezembro, e agora a lei de junho de 22, 27 de junho, quer dizer, anteontem, né, maneira de dizer, né, na verdade, o que foi aprovado, então foi um projeto de lei de conversão, que é o projeto de lei de conversão número 13, não é? Apresentado lá no trâmite, no âmbito do Congresso Nacional em maio de 2022. Então, na verdade, a conversão da medida provisória para a lei, ela passa pelas modificações textuais e de redação do projeto de lei de conversão. Então, efetivamente, o texto aprovado é o do projeto de lei de conversão número 13. Né? E é por isso que nós entendemos, e aí fica claro, né? Porque alguém diz assim, mas a parte do texto aprovado ele foi vetado. Né? O veto, que na verdade são 11 dispositivos que foram alcançados por vetos, né? A designação desse veto é o de número 37, de 2022. Então, é o veto parcial. A mensagem que foi encaminhada à mesa diretora do Congresso Nacional com esse veto, mas que, na verdade, são 11 dispositivos vetados, é essa mensagem número 329. Né? Então, eu gosto de trazer essas informações porque nós, pesquisadores, operadores do direito, podemos, a partir desta evolução legislativa, nós podemos ir buscar, não é, as razões, os motivos, as justificativas, inclusive, não é, o site lá do Planalto, não é, ele é um site de pesquisa extraordinário, um instrumento, né, um recurso que está à disposição de todos nós, né, que traz, na verdade, o arcabouço legislativo brasileiro praticamente, se não 100% desse arcabouço, mas um número extraordinário ali de textos legislativos que podem ser consultados a qualquer momento por estudantes, por profissionais, por operadores do direito de todos os setores. Né? E lá nós vamos encontrar tudo isto, né? A medida provisória, nós vamos encontrar o veto número 37, né? Depois, as razões do veto. Né? As razões, elas fundamentalmente são razões de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Né? Mas alguém poderia dizer, mas espera um pouquinho, como é que o texto legislativo proposto pelo Poder Executivo acabou recebendo, ao final, vetos do próprio Poder Executivo, coisa que não pareceria lógica. Né? Eu estou vetando passagens do texto que eu mesmo propus. Né? Mas a explicação é esta. É porque, na verdade, o texto final, que foi aprovado na tramitação do Congresso Nacional, é o do projeto de lei de conversão. Então, aí nós entendemos perfeitamente, não é? Porque, o porquê dos 11 vetos, né? Dos 11 dispositivos vetados. A maioria desses dispositivos que modificavam a Lei 4.591, de 64, né? E também, em sua maioria, outros vetos a dispositivos que alteravam a Lei 6.015, que é a nossa lei de registros públicos. Aliás, na sequência, farei menção a 2 desses vetos, um dos vetos que certamente agradaram sobremaneira o Marcos, né? Que não gosta muito de uma certa ata notarial. Né? Então, vamos chegar lá. Né? Mas eu quis trazer esse quadro inicial, essa primeira abordagem, para nós entendermos um pouco a lógica, né, do que está acontecendo. Né? Aliás, aspectos da tramitação da medida provisória, né, essa figura jurídica que é a medida provisória, por ela própria, ela mereceria uma enciclopédia. Né?
Porque é muito interessante, né? A medida provisória, ela tem, quando entra em vigor, ela tem efeito imediato, né? Mas, no final das contas, como acontece agora, quando você chega na lei, né, a 14.382, o texto final da lei, ela não acompanha, não é, todas aquelas alterações que a medida provisória ela realizou no ordenamento jurídico, né? Então, dispositivos que foram, por exemplo, dispositivos que foram revogados pela medida provisória, né, deixam de ser revogados pela lei. E aí fica aquela coisa interessante, não é? Não, mas a medida provisória tem efeito imediato, revoga dispositivo legal, mas quando transformada em lei, então, para essa finalidade, a medida provisória não tem efeito. E aí você retoma o texto que a medida provisória inicialmente havia revogado. Nós vamos observar um exemplo muito significativo disto também na sequência. Eu anotei para chamar a nossa atenção a respeito. Então, a medida provisória não é como figura jurídica, ela é repleta de desafios, de entendimento, e mereceria aí um estudo mais específico e aprofundado da doutrina, né? Me parece que valeria muito a pena aproveitarmos essas experiências que nós, como operadores do direito, nós vivenciamos, não é, com as medidas provisórias, para que nós aprofundássemos o entendimento a respeito dessa figura jurídica que é a medida provisória. Bom, feita essa preliminar, inicial, consideração com ponto de partida para o desenvolvimento das nossas considerações, das nossas reflexões, o segundo tópico que me ocorreu, não é estabelecer, afinal de contas, por que interessa para o direito imobiliário, para o mercado imobiliário, a lei, né? Então, o artigo 1º da lei ele é esclarecedor nesse particular, não é? Nesse particular, o artigo 1º ele nos traz esses pontos que são tão importantes para nós que atuamos no mercado imobiliário e estudamos o direito imobiliário, o sistema jurídico imobiliário, não é? E a sua legislação sem descuido, obviamente, do que o nosso Código Civil hoje traz a respeito, a propósito, né? Então, o primeiro tópico, né, de grande interesse é a disposição da lei sobre o sistema eletrônico dos registros públicos, que é o SERP, né? Assim designado aí na abreviação SERP, né? Mas é o sistema eletrônico dos registros públicos. É interessante, não é? Nós, operadores do direito, né, nós, quando ouvimos notícias a respeito da tramitação de leis, de diplomas legislativos, né, nós ouvimos algumas coisas que não são propriamente técnicas, né? Então, nós temos que ter compreensão, obviamente, de que aquele que está fazendo a divulgação, não é, da notícia, ele não tem preocupação técnica como nós, operadores do direito, nós temos. Então, a lei está criando o sistema eletrônico. Não é bem assim. Talvez esteja batizando o sistema eletrônico, mas a ideia, a concepção da formação de um sistema eletrônico, o próprio artigo 1º, ele denuncia que já havia essa ideia, essa concepção, lá na lei que nós comumente chamamos, né, Programa Minha Casa Minha Vida, é a Lei 11.977, de 2009. Então, a ideia, a concepção de um sistema eletrônico de registros públicos já existia na lei desde 2009. Então, a Lei 14.382 não está inventando a roda, não é? O que a lei está fazendo, isto não há dúvida nenhuma, não é? É dar um tratamento
não é? Um indicativo. Este é o propósito de todo o texto legislativo, não é? Trazer elementos para a sociedade de maneira que a sociedade, mas também a comunidade jurídica, não é? A doutrina, a jurisprudência, ela possa, com esse caminho das pedras legislativo, possa evoluir, possa melhor buscar o aperfeiçoamento do trato social, das relações sociais. Então, sem dúvida nenhuma, a Lei 14.382 ela possui uma intenção, não é, nesse sentido de aperfeiçoamento das relações sociais e tudo mais, que é muito louvável. Né? Por quê? Porque, além de dispor sobre o sistema eletrônico dos registros públicos, que já estava referido, não desta forma, não é, no artigo 37 da Lei Minha Casa Minha Vida, né, procura trazer um encaminhamento, procedimentos para modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos. Se ela conseguiu atingir estes objetivos, esta é o assunto, não é, da nossa especulação. As alterações propostas, elas realmente modernizam e simplificam, não é? Ajudam no desenvolvimento do trato social, das relações sociais, das relações jurídicas? Ou não é bem assim? Esta a nossa especulação de hoje, que se repetirá certamente daqui por diante muitas e muitas vezes, né? Procurando avaliar, ou procurando contribuir para nós sabermos efetivamente se a contribuição legislativa alcançou essa boa intenção, né? Modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos. Obviamente, com a preocupação do alcance também dos atos e negócios jurídicos. Alterações da Lei 6.015, Lei de Registros Públicos, né? E das incorporações imobiliárias. Né? Então, expressamente, explicitamente, o artigo 1º da lei apresenta o seu escopo, né? Apresenta os motivos pelos quais ela aparece no sistema jurídico. Né? Então, me parece que o artigo 1º ele nos traz todo o significado, a importância da lei para o nosso direito imobiliário, né? E todo o trabalho que nós podemos e poderemos desenvolver no sentido do entendimento, do alcance, da interpretação da Lei 14.382 em relação ao direito imobiliário e ao mercado imobiliário. Bom, como eu acabei de mencionar, né, os artigos da Lei Minha Casa Minha Vida, né, a Lei 11.977, o artigo 37 e também o 38 já faziam referência à previsão, à necessidade da instituição do sistema de registro eletrônico. Então, esta ideia graça entre nós desde 2009. Né? Agora, a contribuição legislativa procura nos apresentar o perfil, não é? Como é que foi imaginado pelo legislador a implementação efetiva desse sistema de registro, já idealizado desde 2009 lá na Lei Minha Casa Minha Vida. E é muito curioso, não é? Para isso ficar absolutamente evidente, né? A própria Lei Minha Casa Minha Vida sofreu alterações de redação nesses artigos, o 37 e o 38, né? Trazendo para essa passagem da lei, não é, de 2009, não é, dessa nova proposta, vamos dizer assim, estrutura, perfil, de como seria elaborado, idealizado
esses serviços de registros públicos, não é? Por intermédio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é o SERP. É curioso, porque, vejam, com essas alterações que nós agora contemplamos na lei de 2009, o legislador de 2009, né, quem chega hoje no Brasil e vai fazer a leitura dos artigos 37 em especial, né, fala, puxa vida, o legislador brasileiro ele era visionário. Né? Eu estou lendo um texto legislativo de 2009 que já está fazendo reporte a uma medida provisória que vai aparecer somente em 2021. O legislador brasileiro é milagroso, ele é onisciente, onipresente. Né? É curioso, né? Se eu estivesse chegando no Brasil e lesse o artigo 37, esse artigo é da lei de 2009, mas já está fazendo referência a um texto que vai surgir somente em 2021. Que coisa louca isso, hein? Esse poder legislativo brasileiro é muito poderoso, né? Mas vejam como é difícil a tarefa legislativa. É óbvio que o que se quis dizer aqui é que eu preciso, para a implementação do que já propunha o artigo 37, combinado com o regramento, né? Quem é que vai, afinal de contas, estabelecer os requisitos em relação à documentação eletrônica, à preservação desses documentos eletrônicos? Corregedoria Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, os artigos 37 e 38 eles são complementares. Né? Então, o 37 propõe a implantação e funcionamento do SERP, e o 38 resolve quem é que vai dar, no detalhe, de quem é a competência para que esse sistema eletrônico ele siga um padrão nacional, que ele possua, então, uma organização que alcance todo o país. Esta é a ideia de um sistema eletrônico de registros públicos. E é muito difícil legislar, porque é isso que se quis dizer. Quando vem a lei e altera o artigo 37 e 38, fazendo referência no artigo 37 à medida provisória, uma medida provisória do ano de 2021, o que se quer é fazer um link, fazer uma associação harmônica, não é? Dentro do ordenamento jurídico, o que é muito salutar. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que vincular a ideia do 37 a esse perfil que a lei traçou. É desta forma que a lei indica que o serviço de registro público que vai ser implantado via SERP, ele deve funcionar. Não é outro tipo de procedimento, outro tipo de perfil. É aquele da lei. Né? E esse é o segundo ponto de curiosidade. Né? Não é mais o da medida provisória 1085. Acabamos de observar que o que foi efetivamente implementado, a redação, não é da medida provisória, mas é do projeto de lei de conversão. Então, toda vez que nós lermos a partir de agora o artigo 37, nós temos que, ao invés de ler medida provisória 1085, nós temos que ler Lei 14.382, porque os textos eles não são coincidentes. Essa seria um outro desafio se eu estivesse chegando no Brasil agora. Né? Então, tá bom. Vou lá procurar o texto também da provisória 1085. Só que não é esse texto que está em vigor. É o da Lei 14.382. Bem, esta primeira observação, não é, que me ocorreu a propósito desta ideia, não é, que cerca o SERP. Não é? Aí, evoluindo, não é, na concepção hoje legislativa que o nosso ordenamento contém, né, nós vamos encontrar os objetivos desse SERP, desse sistema eletrônico. Então, eu transcrevi. Tudo aqui que está no texto entre colchetes foi acréscimo meu.
é um acréscimo de esclarecimento, né? O que está entre aspas, não é, é a transcrição que nós encontramos na lei, né? Então, objetivos do SERP: viabilizar o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos. O que é que este objetivo nos traz? A possibilidade de nós realizarmos, dentro do âmbito do direito imobiliário, do mercado imobiliário, transações, negócios e atos jurídicos por via eletrônica. Veja, viabilizar. Então, parece que existe um reconhecimento pela lei, embora nós conheçamos já tudo que já existe no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de informação que nós conseguimos obter pela internet, dos registros públicos, de uma maneira geral. O próprio texto legislativo reconhece que esse objetivo da realização dos negócios jurídicos, imobiliários pela internet, ele ainda não é possível. Né? Por quê? Constitui o objetivo do sistema eletrônico viabilizar essa possibilidade do registro. Professor, posso fazer uma colocação? Pois não, claro, pois não. Nesse raciocínio que o senhor trouxe agora, percebe-se que aquele provimento 100, lá da Corregedoria Nacional de Justiça, que possibilita, permite as escrituras eletrônicas, né? Essa possibilidade não está prevista em nenhuma lei, mas futuramente, sim. Por quê? Porque o provimento 100, ele traz alguns requisitos, né? E alterações de competência notarial sem a expressa previsão legal e em contrariedade ao texto legal. Porque o artigo 8º da Lei 8935 de 94, ela permite aos usuários do serviço procurar o notário que melhor lhe convier, que melhor tiver relação de confiança. E lá no provimento 100, norma de natureza administrativa, ele faz uma restrição territorial relativa ao imóvel, por exemplo. Então, se eu e o senhor formos negociar um imóvel em São Paulo, nós não poderemos utilizar o tabelião da minha confiança lá do Rio Grande do Sul. Teremos que estar vinculados aqui no estado de São Paulo, né? Evidentemente, imagino eu que essa regra ela foi para evitar que as pessoas elas migrassem de tabelionato para outros estados onde a tabela seria mais acessível. Não sei se o senhor concorda com isso. Esse é um dos aspectos a ser considerado, sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado, não é? Agora, veja, nós estávamos, antes da lei, não é? Antes de você ter uma proposta legislativa de funcionamento, de concepção do SERP, não é? Você estava realmente num limbo jurídico. Não é? Então, você tem um provimento 100, não é? Também muito bem intencionado, quer dizer, bom, você tem algum recurso, alguns estados, não é? E esta é uma coisa que me incomoda muito, não é? O Brasil, ele é um país continente, não é? Então, não dá para comparar, lá na Alemanha o registro tem caráter absoluto, você sabe cada metro quadrado da Alemanha, você sabe quem é o proprietário, não é? Bom, mas se você pegar e comparar o território da Alemanha com o Brasil, no Brasil acho que cabem 20 Alemanhas. Não, estou falando assim de uma maneira aleatória, obviamente. Né? Então, um país continente, ele, obviamente, ele é composto de realidades díspares. Né? Então, em algumas partes do território nacional, nós ainda ficamos preocupados quando vem uma enchente
E o livro onde aparecem ali as escrituras registradas, ele é levado pela inundação. Essa é a preocupação naquela localidade. Então, por isso que não adiantou, na lei Minha Casa Minha Vida, você ter ali a proposta, né, de um sistema eletrônico, né, porque não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade de determinadas regiões do Brasil. Não condiz com a realidade, isso também se aplica ao problema dos procedimentos, dos processos eletrônicos. Né? Então, os tribunais dos diversos estados têm se esforçado sobremaneira para trazer uma tecnologia, tudo mais, não adianta. Né? Se eu não tenho o recurso instrumental tecnológico, como é que eu faço o acesso ao poder judiciário, ao poder público? Eu não consigo. Né? Então, eu vou procurar um escrevente, né, para fazer um registro eletrônico. Se eu já tenho a concepção de que existe um registro eletrônico, eu já estou numa situação diferenciada, não é, em termos de concepção do que é possível fazer no nosso país. Em outras regiões, isso é completamente impossível. Então, a lei, ela, na sua boa intenção, na sua boa contribuição, né, ao aperfeiçoamento das relações sociais, ela traz, não é, dá um passo adiante do que daquela proposta inicial da lei Minha Casa Minha Vida, não é? Trazendo elementos para a estruturação do SERP. Tudo isso é verdade, não é? Mas será que nós vamos conseguir alcançar isso? Não é? Por exemplo, aqui eu quis provocar esta ideia, não é? De que existe uma concepção de que eu vou poder, no futuro, mediante a utilização do SERP, de realizar negócios jurídicos no âmbito do direito imobiliário que vão ser feitos eletronicamente. No Sudeste, isso parece relativamente possível. Saiu do Sudeste, temos aí alguma dúvida, ou muita dúvida. Né? Isso eu chamei a atenção, me pareceu interessante nós refletirmos nesta oportunidade. Além disso, viabilizar o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros públicos, de todas as serventias, todas. Então, eu vou estar lá no Tocantins, fazendo a minha pesca no meu barco, e eu vou querer ter acesso à serventia do Tocantins através da internet. Impossível. Então, repare, entende-se perfeitamente o bom senso, o bom sentido da lei, né? Mas nós esbarramos diante de uma realidade de um país continente. Nós, operadores do direito, vamos utilizar essa proposta, esse passo adiante, muito bem dado pela legislação, né, para dar nossa contribuição, nosso aperfeiçoamento em prol do SERP, né, fazendo as nossas sugestões e tudo mais, né, e auxiliando os nossos amigos oficiais registradores. Né? Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, não é? O desafio deles não é simples, não. Vamos chegar lá. Né? E eu sempre também, isso tudo lá no artigo 3º da lei, né? A viabilização do armazenamento de documentos eletrônicos para dar suporte aos atos registrais. Eu sempre gosto de ficar enchendo a paciência dos meus amigos oficiais, né? Porque eu chego assim para eles e falo assim, puxa, que coisa boa esse negócio de documentos eletrônicos, agora vocês vão estar armazenando, é isso mesmo, nós estamos tecnológicos, estamos para frente, tudo mais. E aí eu falo para eles assim, e vocês então vão ter essa responsabilidade para prestar contas desses documentos eletrônicos, não é? E das informações, isso mesmo, nós estamos preparadíssimos e tudo mais. Aí eu pergunto assim, muito bem, e você vai armazenar esses documentos eletrônicos onde? Aí eles dizem assim,
Nas nuvens. Aí eu pergunto assim, nas nuvens? E onde ficam as nuvens? Aí eles já perceberam que existe, né, um paradoxo aí. Porque você pergunta, onde é que ficam as nuvens? Onde é que vão estar esses documentos eletrônicos que vocês vão responder por eles? Não se sabe. E aí eles, brincando, respondem, as nuvens ficam no céu. É como se fosse um clamor ao apoio divino, não é? Na preservação desses dados que os oficiais registradores, eles devem, então, responder por essa preservação desses documentos, dessas informações eletrônicas que estão nas nuvens. E ninguém sabe onde estão as nuvens. Então, essa figura retórica que eu acabei de utilizar, não é? É para demonstrar que isto não é simples. Isto não é fácil. Nós temos sistema de automação da justiça. Tive a notícia hoje que a Ordem mandou um ofício. Por quê? Porque, em razão das instabilidades do SAJ, né, a Ordem pediu a suspensão dos prazos. Porque você não consegue acesso às informações do sistema de automação da justiça. Não é? E aí, esses repositórios de documentos eletrônicos a cargo e de responsabilidade dos oficiais registradores, por algum ato de magia, não estão mais sujeitos a hackers, não estão mais sujeitos a instabilidades da internet, não estão mais sujeitos aí a fraudes de toda ordem. O desafio é enorme. Isto não quer dizer que nós estejamos desconsiderando a evolução que a tecnologia nos traz. Nada disso. Né? Ninguém guarda na garagem do seu apartamento, do seu condomínio, cavalo, charrete, todo mundo guarda carro. Não é? Por quê? A evolução tecnológica nos trouxe a possibilidade de você estar usando um transporte eletrônico, não é? Mecânico. Então, é óbvio que a evolução tecnológica ela é inexorável e é necessária e ela é querida. Né? Mas a razão de ser dos cartórios, né, ela é desafiada, né, pela segurança jurídica que se espera deles. Né? E os suportes eletrônicos que nós temos hoje são confiáveis a esse ponto? Eu consigo, no prazo estabelecido para a lei, afastar todas as incertezas e as dificuldades que o sistema eletrônico coloca, né? Os desafios de preservação de dados, de documentos, né? Os arquivos todos. Né? Você pergunta para um especialista em tecnologia, quanto tempo você garante que esse documento eletrônico ele não será corrompido? Ele diz assim, uns 5 anos. Então, eu já tive a oportunidade de brincar, escrever, que eu prefiro, então, as tablitas dos sumérios, né? Que foram lá, são documentos que você preserva há 5.000 anos, não é? E que até hoje nós conseguimos ler. É diferente uma tablita suméria, né, com a escrita cuneiforme, de 5.000 anos, de um documento eletrônico que pode estar corrompido daqui a 5 anos. Professor Everaldo, Sim. Um comentário muito, eu acho, pertinente a essa questão da segurança eletrônica. Eu duvido muito que os oficiais de registro, no exercício da prudência, né, da atividade, tendo em vista que a própria existência do notário, do registrador, é garantir a informação, né, eterna, imagino que eles vão fazer um backup físico, né? E até mesmo alguns oficiais
ainda usam o microfilme, né, para poder garantir essas informações. E é muito interessante que ano passado fui fazer um inventário de um amigo, né, da família, e na hora de fazer o arrolamento patrimonial, eu pedi as informações relativas ao imóvel, ele me deu o número lá, a identidade do imóvel, eu pedi uma certidão eletrônica, veio a matrícula, informando o imóvel na praia, né, no litoral de São Paulo, proprietário, incorporadora tal. Aí eu liguei para ele e falei, meu caro, seu pai é uma pessoa extremamente organizada, ele não comprou efetivamente esse imóvel? Ele falou, não sei. Eu estou com os documentos aqui, eu vou te mandar para você ler. Eu falei, tá bom, me mandou. Abri os documentos, compromisso de compra e venda, ok. Quitação, ok. Aí, escritura, opa, lavrou escritura, maravilhoso, basta registrar. Fui na última página lá da escritura, a matrícula, professor, com o registro da escritura. Aí eu falei, opa, peraí, será que eu estou falando do mesmo imóvel? Essa aquisição foi lá em 1995. Olha só, professor. Aí eu peguei a matrícula e não, é a mesma matrícula. Aí o senhor me explica, como é que uma matrícula de 95 consta o registro na ficha da matrícula e a matrícula agora eletrônica não consta? Ou seja, se amanhã vem uma penhora online, uma indisponibilidade daquela incorporadora, aquela matrícula ela pode ser objeto de uma eventual arrematação. E como eles não vão para a praia toda semana, é possível que no final de ano, quando forem para a praia, bate lá e o professor Everaldo está lá na praia, no apartamento do meu amigo. Professor, um absurdo, né? Então, essas questões de segurança, agora o que eu estou orientando os clientes? Além de registrar a escritura, vamos registrar no título do documento a escritura e a matrícula, né? E guardar eternamente esses documentos físicos. Porque se não fosse isso, professor, como é que eu vou provar para o oficial de registro que ele é o proprietário do imóvel? Não é verdade? É verdade, é verdade. Hoje, não é, essa insegurança, não é, como nós estamos falando, não é, nós vamos avançando tecnologicamente e cada vez mais nós vamos sentindo segurança jurídica, não é? Podemos pegar e também lembrar, quando o meio era só físico, né, quantas falhas não existiam. Né? Então, quer dizer, a atuação humana ela é cercada por isso, né? Falhas e tudo mais, mas você tem que ter um procedimento intermediário, né? Enquanto você não tem essa firmeza, essa segurança tecnológica, tudo mais, não é? Me parece um pouco assodado você dizer assim, olha, daqui a não sei quanto tempo, meu amigo, só vai ser eletrônico, viu? Olha, meu amigo, você tem computador? Não, eu não tenho. Bom, e como é que você vai peticionar perante o Poder Judiciário se você não tem computador? Não, mas agora não tem jeito. Você tem que arrumar alguém que tenha para você poder pegar e trabalhar. Senão você está fora. O seu cliente não vai ter acesso ao judiciário. Esta radicalização, sem nós passarmos por momentos intermediários, né? Então, se o processo, se o sistema de automação da justiça ela sofre com instabilidades e tudo mais, eu tenho que ter condição de fazer protocolo físico. Ah, não. Agora não se admite mais protocolo físico. Então, eu não tenho acesso à justiça. Eu não tenho acesso aos órgãos públicos, aos órgãos que prestam serviço à comunidade, à sociedade. Né? Muito tem se
debatido, não é? Ou em conversas, tudo mais, e nós estávamos aguardando para saber como é que ficaria no texto final da lei, não é? E agora nós temos isso, artigo 6º e 7º da Lei 14.382, os chamados extratos eletrônicos. Inúmeras dúvidas, não é? Quanto a esse extrato eletrônico. Quer dizer, eu vou começar a fazer registro com base naquilo que eu recepciono, não é? De um documento eletrônico chamado extrato eletrônico, onde os registros que serão feitos serão aqueles com aqueles elementos do extrato. Então, eu vou ter que confiar em quem realizou o extrato, ou o extrato ele se fez por si. Ah, não, quem fez o extrato vai estar assinando ali eletronicamente, não é? E aí você agiliza. Então, é isto. Nós, agora, a partir de agora, estaremos examinando esses elementos. Como eu disse, a intenção legislativa é excelente, de fazer evitar burocracia, evitar delongas cartorárias, né? Mas, no intuito de se agilizar, você não é recomendável que você crie mais entraves, mais problemas. Um extrato eletrônico que eu não consigo verificar, que eu não consigo examinar em sua inteireza, não é? No que tange aquilo que foi efetivamente objeto do negócio jurídico, não é? Eu vou estar fazendo um lançamento na matrícula, um lançamento cartorário, registrário, às escuras, na dúvida. Vamos acompanhar o entendimento de como vão funcionar esses extratos eletrônicos para registro, averbação de fatos. Veja, é assim mesmo que você encontra lá no artigo 6º e 7º. Registro de fatos, atos e negócios jurídicos com base em extrato. Resumo. Espero que quem faça o extrato seja uma pessoa altamente gabaritada, para que eu possa confiar nesse extrato e fazer registro, averbação de negócio jurídico, ato jurídico, como está proposto nos artigos 6º e 7º da lei. Adesão obrigatória do senhor oficial. Compete aos oficiais promover a implantação. Bom, se os oficiais é que vão promover a implantação e funcionamento, e eles é que têm essa competência, eles têm que ter a responsabilidade. Né? Então, é uma pergunta que eu faço aí na sequência, né? Que nós já percebemos imediatamente a preocupação, né? a controvérsia que surge. Por quê? Porque, obviamente, a responsabilidade civil é daquele que é o responsável pela implantação e funcionamento adequado do sistema. Né? Aí nós vamos ficando mais perplexos, né? Na medida que você vai fazendo a leitura da proposta legislativa, artigo 3º, parágrafo 4º. Né? Além da previsão da adesão obrigatória, ou seja, não tem como fugir. Ah, não, eu sou oficial, mas eu nunca aderi ao SERP, porque eu sei que tem problemas ali de preservação de dados, existem extratos ali que chegam para mim para eu fazer o registro. Esse negócio aí é complicado, né? Depois eu vou ser responsabilizado. Não tem como fugir, porque a adesão ela é obrigatória. Adesão obrigatória ao SERP. Bom, mas a persona, não é? A máscara que você encontra para identificação do SERP será uma pessoa jurídica de direito privado. Nos termos da lei, ou uma associação ou uma fundação, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos. Fundação?
Que coisa mais estranha! Como é que os oficiais de registros públicos eles vão trabalhar para fazer, não é, proceder para criar uma fundação, né, que será o operador nacional do SERP? Uma associação parece ser mais razoável, mas a lei diz, não, associação ou fundação. Bom, para isso não ficar somente na responsabilidade e na competência dos oficiais, né, a Corregedoria Nacional de Justiça, né, ela vai estabelecer, não é, esses paradigmas. Eu espero que aqueles integrantes do CNJ eles se debrucem, não é, de uma maneira absolutamente exclusiva, porque é claro que essas regras, esses procedimentos, eles são inovadores. Esses vão estar criando a roda, com certeza. Então, encontramos lá no artigo 4º, né, a competência do CNJ para guiar toda o funcionamento do SERP, como é que ele vai, então, garantir, não é, aquilo que os cartórios, os registrários, eles nos garantem hoje, não é, ainda que com falhas, obviamente, como nós já observamos. Mas como isso vai fazer? Como isso vai funcionar eletronicamente? Então, o primeiro parágrafo é a obrigação da adesão ao SERP dos oficiais. Não tem como fugir, os oficiais vão ter que estar todos integrando o SERP. Como é que se vai obrigar os oficiais a fazer isto? Vamos aguardar o CNJ. Artigo 5º. Quem é que vai subvencionar o sistema eletrônico dos registros públicos? É o fundo. Quem é que vai criar esse fundo? Os oficiais, de novo. É um desafio para os oficiais, hein? Não é? Fico imaginando que, se eu exijo toda essa participação, inclusive econômica, dos oficiais registradores, eu tenho que disponibilizar a esses oficiais os recursos correspondentes. Então, os emolumentos, as tabelas vão ter que ser todas elas reajustadas e alteradas. E aí tem um detalhe, professor Everaldo. Pois Quando não. se trata de emolumentos, o emolumento tem natureza de taxa, né? E a gente está falando de uma entidade privada. Significa que a entidade privada ela não vai poder cobrar das pessoas, não vai cobrar. Se cobrar, vai cobrar baseado em quê? Porque a associação sem fins lucrativos, ela não distribui lucro. Isso. Mas para ela sobreviver, ela precisa de recursos. Isso. Os recursos vão vir somente dos oficiais. Então, no momento que o senhor, advogado, eu, advogado, formos consultar essas informações, esse serviço será gratuito? E se não for gratuito, vai ser baseado em quê? Né? E tem um outro detalhe, professor Everaldo. Essas centrais eletrônicas, criadas lá no artigo 37 da Lei 11.977 de 2009, na minha visão, foi um tiro muito equivocado na criação de centrais, usurpando a competência de uma serventia, de uma especialidade prevista na 8.935, que é o ofício de distribuição. Nunca ninguém falou sobre esse ofício de distribuição. Está na Lei 8.935. A competência legal para o depósito de informações de outras especialidades é do ofício de distribuição. Mas criaram centrais por provimento que começaram a centralizar essas informações. Ou seja, usurparam a competência do oficial de distribuição. Isso, muito bem lembrado, exatamente. Bom,
veja, nós estamos nessas reflexões, não é, percebendo, não é, por um lado, sem dúvida, a boa intenção da lei, não é, no sentido da criação do SERP, não é, de novo, né, lembrando lá os termos do artigo 1º, né, mas vamos estar acompanhando aí com bastante atenção a superação de todas esses problemas. Né? Por exemplo, isto, né? Vamos escrever um livro sobre isso. Responsabilidade civil dos oficiais ou da pessoa jurídica, que é essa fundação, associação, né? Controladora do SERP. Né? Quem é o responsável, afinal de contas? Né? Se é uma pessoa jurídica, ela existe, não é? Mas, na verdade, a competência para a manutenção desse sistema, a própria lei está indicando para os oficiais. Esse fundo para implementação e custeio vai prever ali um valor que deve ficar reservado para as perdas e danos daqueles que forem prejudicados por más informações, por informações fraudadas, informações inexatas, não é? Nesse exemplo, inclusive, que você mencionou. Isso vai estar previsto no fundo. Um desafio enorme para o CNJ trazer essa contribuição, essa indicação, e para os próprios amigos oficiais registradores, sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu ir adiante, porque eu já estou vendo aqui que esse assunto, né, podemos ficar aí a noite inteira, porque é fabuloso, né, fantástico. Né? Então, eu vou, bem objetivamente, trazer agora, falamos um pouquinho sobre o SERP, que é, sem dúvida nenhuma, um aspecto da lei fundamental, né? Bastante, que fica bastante em evidência. Aqui, o que eu coloquei como alteração da legislação correlata? Eu usei o próprio termo da lei. Né? É uma coisa curiosíssima que está acontecendo hoje com a legislação brasileira. Né? Nós temos um determinado assunto, né? SERP, que é o primeiro ali a ser tratado, tudo mais, já é um assunto de grandes desafios, de grandes que nos trazem problemas bastante importantes que deverão ser superados, deverão ser enfrentados, como é natural a toda novidade. Né? Mas, além disso, a lei ela traz outras regras, outras alterações, né? A título de correlação. Né? Então, nós vamos encontrar na lei 14.382 alterações da lei 4.591, alterações da lei 6.015, né? Que, em alguns aspectos, elas mantêm esses assuntos relação com o sistema eletrônico, mas outros temas não têm nada a ver. Foram incluídos ali na lei desde o início, né, da medida provisória, mas outros assuntos incluídos durante a tramitação no Congresso Nacional. Temas que não têm nenhuma relação com o problema do sistema eletrônico. Então, eu trouxe aqui algumas dessas alterações que serão certamente objeto de desenvolvimento, estudo daqui por diante por todos nós, operadores do direito, em especial do direito imobiliário. Então, eu coloquei alteração da legislação correlata, fiz um destaque, primeiro da Lei 4.591, para depois fazer um destaque da Lei 6.015, de alterações de cada qual. O que me chama bastante atenção, eu gosto muito desse assunto, falamos lá na especialização do COGEAI, lá da PUC e tal, sobre os modos de instituição do condomínio edilício, não é? Mas na leitura do que encontramos hoje, pela alteração trazida pela Lei 14.382, na Lei 4.591, nós vamos encontrar hoje o artigo 32, parágrafo 1º-A, fazendo referência à criação de um condomínio especial, fazendo referência à instituição de uma nova
cepa condominial. Veja, esta apreensão conceitual, ela é fundamental para o desenvolvimento, para a manutenção das ciências, de uma maneira geral. Então, se eu estou fazendo referência a uma ciência, seja a ciência jurídica, seja uma ciência exata, né, o que é que eu encontro no escopo dessas ciências? Conceitos. Esta ideia que depois ela foi, ao longo dos séculos, ela foi desenvolvida, não é? Até nós chegarmos na concepção do que é a ciência hoje no mundo contemporâneo, ela vem lá de Sócrates. Né? Por que Sócrates ele é reconhecido, não é, como um baluarte da filosofia? Porque ele diz assim, meu amigo, para você fazer ciência ou filosofia, você precisa conceituar as coisas. Conceituar as coisas é que dá o embasamento de qualquer ciência. Porque na hora que eu pego e apreendo um determinado conceito, eu consigo trocar uma ideia, fazer uma reflexão sobre as figuras jurídicas ou não que compõem aquela ciência. E com a ciência jurídica não é diferente. Um desses conceitos que nós temos buscado e trabalhado ao longo das décadas é o de condomínio. Né? Começamos no início do século XX com o Código Civil, fazendo a exceção ao princípio da exclusividade da propriedade com aquela figura que o Código de 16 contemplava de condomínio. Na década de 20 do século XX, esse conceito de condomínio, ele, vamos dizer assim, ele se amplia, não é? E aí nós temos um condomínio que conjuga áreas privativas com áreas comuns. Isso na segunda década do século XX. A partir de então, nós conhecemos os estudos que foram desenvolvidos sobre propriedade horizontal, propriedade por planos, falávamos em condomínio ordinário e condomínio especial. Parece, não é, muito apropriado para a nossa realidade contemporânea que as coisas aconteçam muito mais rápido do que nós estávamos habituados algumas décadas atrás. Né? Esta divisão, essa dicotomia, condomínio ordinário e condomínio especial, ela perdurou até que uma nova designação foi assumida pelo Código de 2002. Aí nós chegamos ao condomínio edilício. Mas que possuía correlação à ideia de um condomínio especial em contrapartida ao condomínio voluntário. Essa rapidez da transformação da realidade jurídica, hoje nós temos, em pouquíssimo espaço de tempo, numa década, nós temos agora um condomínio de lotes, como espécie do condomínio edilício, mas já tivemos que agregar ao conceito uma nova dimensão. Na sequência, tivemos o condomínio do tempo. E aí chegamos à multipropriedade. Em pouquíssimo espaço de tempo. Com impactos no conceito do que é condomínio. Aí, de repente, acordamos, os fundos de investimento, a lei civil hoje chama de condomínio especial. Fundo de investimento. Condomínio especial. Ora, nós, operadores do direito, temos que enfrentar esta mutação do conceito para que nós possamos fazer ciência e estudar o conceito de maneira a que a ciência jurídica cresça, se aperfeiçoe, não é? Crie novos efeitos com relação àquele conceito inicial. E a lei 14.382, querendo ou não, com consciência ou não, está agregando a esse conceito de condomínio uma nova figura, que é o condomínio de frações de terreno e as respectivas acessões, que a lei indica, sem sombra de dúvida, né, como um novo condomínio, um condomínio que ela chama de especial,
que agora pode ser instituído. Por que ele é diferente, esse condomínio especial das frações de terreno, do condomínio edilício? Porque ele surge, essa instituição, ao mesmo tempo que o registro memorial, com o registro memorial de incorporação. E a negociação dessas frações de terreno, ela é absolutamente livre, em termos de disposição ou oneração, e sem a necessidade da anuência dos demais condôminos. Nesta passagem, fica clara a diferença desse condomínio especial do condomínio voluntário. A Lei 14.382 está colaborando com a ciência do direito, agregando ao conceito de condomínio uma nova faceta, que agora nós temos que enfrentar, estudar e incluir na teoria de quem realiza o desenvolvimento de textos, de artigos, de comentários. Ora, primeira conclusão, então, a que chegamos, né? O condomínio edilício, pela estrutura que hoje existe, vai acontecer com a abertura de matrículas próprias, né? Quando eu tiver a instituição do condomínio edilício, a obra pronta, o habite, né? A convenção de condomínio, nós todos sabemos, né? Depois da construção, vai existir esse momento da instituição formal ou jurídica dessa nova realidade que vai ter expressão no direito, que é o condomínio edilício. A partir de então, cada unidade autônoma existente, ela vai gerar uma matrícula. Bom, mas se eu já tiver matrícula de fração ideal, eu vou precisar criar uma nova? Eu extingo aquela matrícula da fração ideal e crio uma matrícula para a unidade autônoma? Vamos ver o que diz o parágrafo 15 do artigo 32 agora, que nós encontramos na Lei 4.591. O registro memorial de incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações ideais constitui ato registral único. Então, não há dúvida, nós estamos de acordo com a nova realidade normativa diante de uma expressão condominial diferenciada. O parágrafo 15 não deixa margem a qualquer dúvida com relação a isso. Embora, obviamente, esse condomínio especial, e a própria lei reconhece isto, não se confunde com o condomínio edilício. É interessante que a abertura dessa matrícula ela é facultativa, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 237-A da Lei 6.015. Não é? Houve o acréscimo desse dispositivo, é facultada a abertura da matrícula para cada lote ou fração ideal. É claro, nós estamos no âmbito da Lei 6.015, então ela possui um aspecto registrário que é abrangente, tanto de loteamentos, quanto parcelamento de solo urbano, como também de condomínio. E disse que a abertura é facultativa. Isso é bastante curioso. Eu não estou instituindo um condomínio especial a partir de frações ideais de terreno? Não seria natural, então, que essas frações possuíssem matrícula própria? E que seriam abertas a partir da instituição do condomínio com o registro memorial de incorporação? Muito curiosa esta redação, a meu sentir, do parágrafo 4. Professor, pois não. Uma questão interessante é que imagino que os oficiais de registro não abrirão essas matrículas de frações ideais nos primeiros 180 dias após o registro da incorporação, tendo em vista a natureza resolutiva aí da primeira fase do empreendimento, né? Então, se eu posso denunciar a incorporação em até 180 dias após o registro da incorporação, imagina um oficial que abre 300 matrículas de frações ideais
E, de repente, vem uma denúncia do incorporador. E aí ele vai ter que fazer o quê? Olha só que absurdo, né? Ele vai ter que encerrar todas as matrículas. Parece que nós fizemos aqui o texto juntos, porque olha aqui o que eu anotei exatamente na sequência. Curiosamente, o artigo 34, que prevê exatamente a possibilidade da fixação de período de carência, foi mantido. Foi mantida. Ó. Bom, então veja, eu peço lá para o oficial, e aí, veja, vai ficar difícil para ele, oficial, não abrir matrícula, porque, inclusive, existe consequência na lei dele não realizar o ato registrário que foi solicitado. Né? Ele vai abrir. Eu pego a minha fração ideal matriculada, vendo, o outro que compra vende, outro vende de novo, vende de novo, vende de novo. Em 180 dias eu posso ter 10 vendas, maneira de dizer, não é? E aí vem a denúncia. Está lá no artigo 34. E tudo se desfaz. É desafiador isso. É desafiador. Pensando bem, cá entre nós, cai um botão aqui que ninguém nos ouça. Veja só. Desde a minha época, quando eu advogava para a incorporadora, nós sabíamos que era possível fazer venda de fração ideal do terreno, não é? Em relação ao qual estávamos fazendo o desenvolvimento da incorporação. O problema de nós não fazermos isso na prática é porque quem comprasse a fração ideal, ela ficaria com o perfil jurídico do condomínio voluntário. E aí você começa a perguntar, bom, ele também é proprietário, ele também responde pela incorporação, ele deve anuir nos negócios jurídicos que vão acontecer na sequência. E onde é que você fazia o registro da aquisição da fração ideal? Na matrícula mãe. Então você fazia tudo na matrícula mãe, era possível isso, mas na prática isso nunca existiu. Porque você tem essa conjugação condominial de quem adquire uma fração ideal em um terreno que está sendo incorporado. Mas essa possibilidade existia, na verdade. Né? Agora, a lei traz uma configuração de um condomínio especial. Por quê? Porque você vai ter efeitos e procedimentos que não estavam antes idealizados e formalizados. E agora nós vamos começar a nos deparar com toda a problemática dessa nova figura condominial, vamos chamar assim, desse condomínio especial. Apenas fazendo um parênteses, né, essa evolução, essa extensão do conceito de condomínio, no caso, é natural. Então, eu mencionei a multipropriedade, mencionei os fundos de investimento. Lá no Estatuto Fundiário Brasileiro você tem o condomínio urbano simples. Né? Esta extensão conceitual ela é absolutamente natural numa sociedade que ela vai se tornando mais complexa, com mais necessidades, com mais circunstâncias. O problema da extensão e do alargamento conceitual não existe. É assim mesmo. Né? Apenas nós, operadores do direito, nós que trabalhamos com a ciência jurídica, temos que ter essa noção de que melancia não é melão, melão não é abacate, não é? E dá tratamento igual a coisas que não são iguais. Porque, conceitualmente, nós temos que recepcionar o alargamento da noção daquilo que no mundo jurídico existe. Continuando, meu Deus do céu, olha aí, 20 e 24, meu Deus, ó, manutenção do parágrafo 2º, não é? Isso é interessante. De novo, não é? Eu examinei a medida provisória 1085, já anotei lá no meu código, lá no meu vademecum, eu já risquei o artigo 32, parágrafo 2º. Apaga. Né? A lei, de novo, não é? Que curiosa essa situação da medida provisória, não é? A medida provisória revoga o parágrafo 2º,
No entanto, na redação final da lei, esse parágrafo 2º não aparece como revogado. Então, essa eficácia imediata da medida provisória é uma eficácia contida, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é que temos que manter o respeito e o estudo do parágrafo 2º, que ele é importantíssimo na concepção da criação de um direito real a partir do registro da promessa do contrato de compra e venda, da promessa de cessão de unidades autônomas. Então, isso fica como lembrança. E para terminarmos, aí tem pouca coisa, mas eu queria me estender um pouquinho só para o Marcos ficar contente com esse negócio de ata notarial, né? A pretensa, aspas, novidade, eu diria que é um problema só nominal, só de designação, a chamada adjudicação extrajudicial compulsória. Veja, é curioso, essa designação é curiosa, porque quando nós falamos no artigo anterior, que é o 2016-A, nós estamos falando da usucapião extrajudicial. E o que permeia a usucapião extrajudicial e não transforma o oficial registrador em juiz é porque disse que não existe litígio. Aquele procedimento extrajudicial, ele vai contar, ainda que seja com o silêncio como expressão de aquiescência. E aí, se por acaso existia ali um enfrentamento da parte que foi notificada, não é? O que vai fazer o senhor oficial registrador? Vai encaminhar as vias normais, né, para que a lide, ela, então, seja enfrentada pelo Poder Judiciário. A adjudicação extrajudicial compulsória não poderia ser. Essa designação, ela nos causa estranheza. Por quê? Qual é a compulsoriedade extrajudicial que pode impor o oficial registrador? Estranho isto. Mas isso daí eu tiro de barato. Por quê? Porque pode ser nome. Quer dizer, eu chamo isso, né? Eu não tinha outro nome para colocar, tudo bem, né? Adjudicação extrajudicial compulsória, tá bem. O que esse nome, ainda que a gente possa causar estranheza, é a mesma estranheza que você falar em conceito indeterminado. É um paradoxo. Porque todo conceito ele tem a função de determinar. Conceito indeterminado não existe. Então, a gente prefere a expressão conceito vago. Porque conceito indeterminado é um paradoxo. Mas, enfim, a adjudicação extrajudicial compulsória é um nome. Tá bom. Agora, o que eu quero com essa adjudicação extrajudicial compulsória? Então, na sequência do 216A, que é a usucapião extrajudicial, agora aparece o 216B na 6.015. Estamos falando agora da Lei de Registros Públicos. A adjudicação compulsória de imóvel, ela poderá ser efetivada extrajudicialmente, né, na localização, na situação do imóvel, nos termos desse artigo. Quem é que pode pedir essa adjudicação compulsória? Isso me pareceu bastante interessante, parágrafo 1º. Não é só aquele que adquiriu, mas é também aquele que vendeu. E, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, o vendedor tem todo o interesse na regularização formal, registrária, da titulação da coisa vendida. Quando eu advogava para a incorporadora, um dos meus trabalhos no memorial de incorporação era organizar 1.000 certidões de débitos de IPTU em nome da incorporadora. Por quê? Porque não havia a transferência da titulação pelo adquirente. Então, eu continuava lá recebendo quando eu pedia a certidão, não é, de inexistência de débito, aparecia um monte de certidão de débito em nome da incorporadora de unidades já vendidas, só que não transferidas, não formalizadas na titulação do adquirente. Então, o promitente vendedor, e aí a lei acertou 100%,
inclui a possibilidade da adjudicação também em favor do promitente vendedor. Está corretíssimo. Vamos em frente. Não é? Porque eu apenas aqui fui destacando alguns aspectos. O que eu preciso para... Desculpa te interromper, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Pois não. O senhor. Sim. Nessa questão da adjudicação compulsória, eu defendi uma tese recente, e isso eu também faço no meu livro, o senhor sabe disso, da possibilidade da extensão dos efeitos lá do artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79, aos negócios realizados no âmbito da incorporação imobiliária, né? Olha aqui, ó. Já trouxe aqui, ó. Já estou falando que a gente tem um contato extrasensorial aqui. Exato. Por que eu disse, não é? Exatamente como você muito bem lembrou. Por que eu disse que era uma questão talvez de nome? Porque essa figura de você apresentar a promessa de venda e compra e a comprovação dos valores quitados ao registro e obter a transferência, não é? a formalização na matrícula em seu favor, a Lei 6766, como você acabou de lembrar, já trazia isso. Não é? É o parágrafo, exatamente, parágrafo 6º do artigo 26. Né? Essa inclusão do parágrafo aconteceu já desde 1999. Lei 9.785. Então, isto não é nenhuma novidade no nosso sistema. A única coisa é que, como a Lei 6766 é uma lei particular, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, a aplicação dessa possibilidade ficava restrita, e aí a sua tese, a sua ideia de estender isto a outras situações. Parece que o legislador ouviu, leu o seu livro, não é? Por quê? Porque é exatamente o que parece que agora vai acontecer. Não é? Porque isto serve tanto para o loteamento, o lote, quanto para a unidade autônoma. Não é? Então, você, agora, respeitados os requisitos do 216B, você vai conseguir obter este efeito, não é? Que já estava previsto no parágrafo 6º. Perfeito. Você vê como é bom escrever livro. Alguém leu o livro, como eu, e pegou e botou lá na lei. Falou, precisamos ter um troço desse e vamos chamar de adjudicação compulsória. Tudo bem. Sim. Mas isso o sistema brasileiro já tinha, desde lá da inclusão do parágrafo 6º no artigo 26. Sim. Agora, qual é a contribuição que nós podemos reconhecer na lei? É verdade, você tinha lá na 6766 a previsão. Já existia. Muito bem. Mas, como proceder? Assim como o 216A, ele mostra como eu devo proceder junto ao oficial para obter a usucapião extrajudicial, agora eu tenho um modus operandi expresso na lei, o que nos ajuda muito, os operadores do direito, porque eu sei quais são os passos, eu sei quais são os momentos que eu tenho que caminhar, eu tenho que percorrer para alcançar a chamada, aspas, adjudicação compulsória. Não é? 216B. Então, o que eu preciso? Eu estou só chamando a atenção, estamos aqui no inciso 2 do parágrafo 1º. Prova do inadimplemento. Então, o que eu faço? Eu faço uma notificação através do oficial registrador, que poderá usar o oficial do registro dos documentos. Eu mando uma cartinha lá para aquele que é o responsável para a realização do negócio definitivo, para que ele realize, nesse prazo de 15 dias, a transferência. O requisito do inciso 2. Não é? Inciso 3. Agora chegamos aí no contentamento do Marcos. Isso foi vetado. Agora, esses 11 vetos, pela
pela pesquisa que eu fiz lá no site do Congresso Nacional, eles ainda estão pendentes de exame. Né? Só vai trancar a pauta o exame desses vetos, salvo engano, dia 10 de agosto. Então, o Congresso tem até lá o prazo para examinar esses vetos e ver se o veto cai ou se o veto não cai. Hoje, esse inciso 3, que é um dos requisitos para eu obter a adjudicação compulsória, é justamente a realização de ata notarial. Isso está vetado. Ou seja, se o veto for mantido, eu não tenho que apresentar ata notarial. E apenas aqui para o seu contentamento, eu transcrevi o texto que foi vetado. O que era o inciso 3º? Ata notarial lavrada, só para dizer a ata notarial, que o pagamento, a prova do pagamento do respectivo, ou seja, eu preciso apresentar, não preciso da ata notarial, eu preciso apresentar para o oficial registrador a promessa e os pagamentos realizados, quitados. Então, para que serve a ata notarial? Parece que o veto ele foi bom, não é? Everaldo, e se eu quiser fazer ata notarial disso? Posso? Pode. Não está proibido, mas está vetado. Não é requisito para você obter a adjudicação compulsória. E as razões de veto, eu trouxe aqui também, fiz a transcrição dessas razões, né? A propositora contraria o interesse público, pois o processo de adjudicação compulsória é instruído de forma documental, não havendo necessidade da lavratura de ata notarial. Exatamente na linha que você tem argumentado em relação à ata notarial, claro, com as diferenças cabíveis, que aparece como necessidade para a uso capião extrajudicial. Você tem trabalhado incessantemente na demonstração dessa desnecessidade como requisito fundamental. E o legislador entendeu perfeitamente aqui isso. Eu não preciso da ata notarial. Bom, mas, de novo, é difícil legislar. A hora que você põe um veto deste, repara que fica sem status de requisito a apresentação pela parte dos comprovantes de quitação. Não aparece. Onde é que está no artigo 216b o requisito da apresentação, a prova do pagamento do preço? Isso não aparece. Por quê? Porque isto aparecia no contexto da ata notarial, que era requisito do inciso 3º, mas isso foi vetado. Então, quer dizer, o oficial ele vai ter que tomar a iniciativa, né, de pegar e dizer assim, olha, não está aí no 216b, mas eu não vou fazer, eu vou rejeitar esse seu pedido de adjudicação porque você não está me apresentando as provas do pagamento do respectivo preço. Porque isso é elementar. Elementar desde a inclusão do parágrafo 6º no artigo 26 da 6766. Veja como é difícil legislar. É uma tarefa realmente desafiadora. Parece, professor, que essa questão da quitação ela será presumida no momento em que houver a prova da negativa lá ou, né, da omissão do vendedor, né? Eu notificar o senhor como vendedor, para o senhor outorgar a escritura, o senhor não fala nada, também não consta no texto legal, né? O senhor positivamente ser notificado e o senhor não fala nada, né? Vai presumir que eu adjudiquei, então eu paguei uma parcela, notifico o senhor não fala nada, né? Vai presumir que eu quitei o preço do imóvel, né? Fica uma situação complicada, né? Não, veja só, essa toda a contribuição nós poderíamos dar, não é? Como doutrinadores, escrevendo lá as nossas observações sobre a lei, né? Por quê? Porque nós temos a própria usucapião extrajudicial como paradigma. Ora,
antes, o cuidado ali da uso capião, eu precisava ter necessariamente a anuência do proprietário. Muito bem, nós evoluímos, houve uma alteração do texto para dizer assim, não, senhor, se eu faço a intimação, o silêncio vai valer como aquiescência. Mas para que isto valha, eu preciso, como você muito bem reparou, eu preciso da licença legal, como hoje aparece no 216A. Então, nós podemos, no nosso trabalho de construção, de aperfeiçoamento da legislação, nós poderíamos fazer, nos nossos artigos, nos nossos comentários, essas sugestões de legge ferenda para o aperfeiçoamento da lei. Por quê? Nós já temos o exemplo lá dos cuidados que foram tomados para a obtenção da uso capião extrajudicial. Este é um dos aspectos que foi por você referido. Né? Agora, veja só, parágrafo 3º. À vista dos documentos, o oficial do registro de imóveis procederá ao registro do domínio, servindo de título a respectiva promessa. Esta forma, veja que é muito diferente daquilo que acontece na uso capião extrajudicial, ela dá um tipo de status ao oficial como se juiz fosse. Uhum. O que é bastante, que causa bastante estranheza. Isso é constitucional? Pronto, reflexões, né? Ideias para nós aí estarmos desenvolvendo. Né? E esta questão da apresentação da promessa nos traz, para encerrarmos aqui o nosso encontro, a nossa peroração, não é, o problema do prévio registro da promessa. Veja, qual é a redação do 1418, do Código Civil? Isso é Código Civil. O promitente comprador titular de direito real. Veja, a Lei 6.015 ela é um subsistema de apoio ao Código Civil. Então, são sistemas, um subsistema que apoia o sistema do Código Civil e que convivem harmonicamente. Então, aquelas regras do Código Civil, elas devem estar harmônicas com a Lei de Registros Públicos. O que é que diz o 1418? É que eu posso obter a adjudicação, e aqui é a referência, claro, isso aqui é redação anterior à Lei 14.382. Portanto, a referência do legislador era da adjudicação judicial, obviamente. Mas o que é que o 1418 está dizendo? Que eu estou realizando a adjudicação por conta da minha qualidade jurídica como titular de um direito real. Qual direito real? 1417, direito real de aquisição. Que surge com o quê? Caráter constitutivo do registro imobiliário. Não é? É o direito real de aquisição, ele vai se constituir com o registro. Se eu preciso ser titular de direito real, eu preciso do registro, senão eu não sou titular de direito real. Caráter constitutivo do registro. Esta ideia que está no 1418 tende a ecoar, não é, quando nós estamos falando no parágrafo 3º do artigo 216b, a indicar que esse título, que é a promessa, antes dela ser entregue para o oficial e gerar a alteração na matrícula, eu preciso registrar a promessa. É o indicativo do 1418, ou não? Bem, mas, para colocar um pouco mais de tempero nesse prato, vem o veto ao parágrafo 2º do artigo 216b. O que é que foi vetado? Qual é a redação, não é, que nos afastava dessa dúvida da necessidade do prévio registro ou não?
o parágrafo 2º expressamente dispensava o registro. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro de instrumentos. Só que esse parágrafo 2º foi vetado. Ele não existe mais na lei. Eu citei esses 2 vetos porque agora nós temos que estar acompanhando, não é, na tramitação do Congresso Nacional, como é que vai ficar. Quer dizer, embora nós já estejamos aí falando sobre a Lei 14.382, ela não está na sua versão, vamos dizer assim, em termos de regra, de norma jurídica, final. Nós temos que acompanhar estes vetos, a derrubada ou a confirmação. E veja, se os vetos forem derrubados, por exemplo, esse veto do parágrafo 2º, eu poderei, se eu tiver que enfrentar uma realidade registrária, eu vou poder, inclusive, utilizar das razões do veto que foram apresentados pelo Poder Executivo. Então, esse estudo, esse acompanhamento, ele aconselho, né, a que seja feito de maneira bastante próxima, para que nós possamos efetivamente termos aí uma noção verdadeira de como hoje o ordenamento jurídico brasileiro ele trata de todas essas matérias e dessas questões. Marcos, desculpe aí ter me delongado. Você foi culpado porque você falou, fique à vontade, fale até meia-noite, tudo mais. Então, eu acabei aí me estendendo um pouquinho, ou muito. Peço escusas pela extensão, mas eu gostaria de desejar a todos aí um ótimo estudo, um ótimo proveito, não é? Da verificação dos efeitos, dos termos da lei, não é? Para que nós possamos contribuir dentro da nossa possibilidade, como operadores do direito, para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, não é? Para que ele seja o mais harmônico, para que ele seja o mais cooperativo no aperfeiçoamento das relações jurídicas da nossa sociedade, tanto no âmbito do direito imobiliário como fora dele. Agradeço o honroso convite, não é? E espero encontrá-los numa próxima oportunidade aí para um novo congraçamento entre nós. Tá bom? Muito obrigado. Professor Everaldo, meus parabéns mais uma vez. Né? É uma honra poder ouvi-lo, poder aprender com o senhor. Essa questão do veto do parágrafo 2º do artigo 216b da Lei 6.573 vai gerar muito barulho, tendo em vista a existência da vigente súmula 239 do STJ, que afasta o registro do compromisso de compra e venda, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque o oficial de registro de imóveis, na leitura que o senhor fez, exigiria como requisito para o pedido da adjudicação compulsória o registro do compromisso de compra e venda e, eventualmente, né, das cessões de direitos decorrentes desse compromisso. E aí vem essa questão da súmula 239, né? Então, vai ser muito interessante. Posso fazer Lógico. Súmula 239, ela é anterior ao Código Civil. Temos debatido muito na especialização, na pós-graduação, a súmula está superada. Sim. Porque ela é anterior. Simples assim. Mas, não é assim mesmo? O ativismo do judiciário, não é? Cujas decisões, para quem pratica o ativismo, para quem pratica o ativismo, as decisões do judiciário, pouco se importa se a lei ela tem a configuração A, B ou C. Para quem pratica o ativismo judiciário, não importa a lei. Importa o que o Poder Judiciário diz. Sim, senhor.
Então, súmula 308, aplicação por analogia à alienação fiduciária. A súmula 308 ela é lei para ela ser aplicada por analogia. Analogia não é critério que a lei de introdução estabelece para você fazer frente à lacuna da lei. Aí você fala assim, vamos aplicar por analogia a súmula 308. Como? Aí você pega, chega na classe, o aluno olha para você e fala assim, cara, você é maluco. Você fica dizendo que analogia é critério para você preencher lacuna da lei, como diz a lei de introdução. É a primeira coisa que a gente aprende no curso de graduação, é a lei de introdução. Aí o aluno olha para você e fala, você é doido, você tá velhinho, hein? Precisa pegar e tomar conta. Por quê? Porque eu posso aplicar por analogia a súmula, como se fosse lei. É isso? Não é? Então, eu acho tão importante esses nossos encontros. Marcos, não tenha dúvida, o que eu mais ouço é essa história da súmula 239. Imagina, Everaldo, isso está superado, superado. A súmula anterior ao Código Civil, o Código Civil vem, dá um regime jurídico, uma tipicidade para o direito real de aquisição, que é lá do 1417, 1418, mas isso está superado pela súmula anterior ao Código. O que é que nós fazemos como operadores diante desse status quo? É difícil, né? Porque até hoje a súmula 377 do STF está vigente, né? Olha, então... Que nasceu lá no 16, né? Pois é, não, mas veja bem, assim, quando eu converso com os magistrados e com os desembargadores, meus amigos, que são verdadeiramente, não são ativistas, eles cumprem o papel como magistrados e desembargadores para manter o sistema jurídico o mais pleno possível, o menos esgarçado possível. Né? São operadores do direito que são extraordinários. Né? São exemplos de operação, de operadores. Né? Lutam incessantemente pela justiça, pela organização social, pela manutenção, preservação, aperfeiçoamento do sistema e não a sua destruição. Eu tenho diversos amigos magistrados que cumprem essa tarefa de uma maneira magistral. Então, quando falamos em operadores, ou melhor, ativista do direito, nós estamos falando de poucos, mas que têm a caneta na mão, o poder, não é, de dizer e fazer e acontecer. Né? Então, temos essa realidade, é aquela distância que nós temos entre o ser e o dever ser. Então, sabemos que existem operadores do direito que trabalham, consciente ou inconsciente, para a destruição do próprio sistema. Em compensação, nós temos outros que são abnegados, trabalhadores para a manutenção, estudiosos como nós, né, que estamos atentos, procurando entender os conceitos jurídicos para que a ciência jurídica realmente seja uma ciência. E não a aplicação de poder. Se você não estuda os conceitos e não preserva os conceitos jurídicos, não é? Você está entregue na mão dos poderosos. Seja o poderoso do judiciário, seja o poderoso do executivo, seja o poderoso do legislativo, seja o poderoso do meio econômico. A única barreira, o único escudo do cidadão é a lei. Então você precisa preservá-la a todo instante. Agora, isso não quer dizer que eu não possa interpretar a lei. Isso é outra coisa. Agora, fazer prevalecer determinadas expressões de poder em detrimento da lei é destruir o sistema e favorecer o poderoso. Quantas súmulas já não foram superadas, não é? Pela realidade? Eu nem preciso me preocupar em revogar a súmula. A súmula que diz
que eu consigo obter a propriedade, a aquisição de linha telefônica pela usucapião. Isso é uma brincadeira. Né? Na pós-graduação, a gente usa isso como piada. Mas aquela súmula teve uma razão de ser, obviamente, naquela circunstância, naquele momento. Foi a melhor saída que se obteve naquela coisa, mas está superada. Agora, ela é superada pela evolução da ciência jurídica, pela evolução dos fatos, da sociedade, da complexidade social. A lei não pode ser superada pelo poder de quem quer que seja, de qualquer dos poderes, porque senão o cidadão fica à mercê desse poder. Por isso é que faz sentido nós ficarmos estudando, estarmos até agora, de novo, aí, peço desculpas pela extensão, né? Nós sermos estudiosos do direito. Porque se o que vale é o que o outro diz lá, porque ele tem o poder da caneta, então o que eu estou aqui perdendo tempo? Não é assim. E nós temos como tarefa, como operadores do direito, que dar enfrentamento a essas concepções que só destroem o sistema. Não pelo sistema em si, como se fosse algo posto e imutável. Absolutamente. Acabamos de falar sobre a evolução do conceito de condomínio, que é absolutamente natural e desejável. Mas coisa completamente diferente é você esgarçar o sistema jurídico, deixar o cidadão sem qualquer proteção em face dos poderosos rasgando Constituição, rasgando Código Civil, rasgando tudo que você pode imaginar, jogando tudo no lixo, queimando, e diz assim, eu é que sou a lei. Parece um monarca absolutista. Não é? Parece não. É o próprio encarnado. Talvez, né, o Luís XVI saiu de lá, não é? De um século lá atrás e encarnou ali. Eu sou, eu é que digo o que é a Constituição, o que pode, o que não pode. Esta postura atual, não é? Ela tem sido pouco enfrentada. Eu acredito que reuniões como esta e o trabalho extraordinário da Ad Notari e de todos os colegas, e o seu em particular, viu, Marcos? Ele é um paradigma, um contraponto ao arbítrio. Então, tenho maior satisfação, a maior honra de estar nessa oportunidade com todos vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu deixo claro a todos os senhores que nos acompanharam até agora meus agradecimentos, né? Agradecimento especial ao professor Everaldo Augusto Kambler, do qual eu tenho a honra de ser discípulo, de poder ouvi-lo, né? Não fui acadêmico dele, né? Mas eu sou no IASP, sem dúvida nenhuma, um seguidor, um acadêmico do professor Everaldo. Tive a honra de ter o nome dele no meu livro, né? Fazendo a apresentação da obra. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por essa gentileza. A gentileza do professor Everaldo, ela é inesgotável, né? De poder compartilhar o conhecimento dele, de poder ensinar a todos nós, com muita didática, com muita clareza, como os nossos amigos aqui colocaram no chat. Deixo o meu abraço ao Dr. Nelton Pelizoni, amigo nosso, professor. Ele é procurador do município de Suzano, né? Um grande amigo lá da ESA também. A querida Priscila Viana Azevedo, que sempre está conosco também no IASP. A Fran Carla Viana, nossa querida arquiteta. Tem uma arquiteta aqui querendo entender, porque ela não consegue entender o sistema jurídico. Então, ela falou assim, a linha A até a linha B é linha A até a linha B. Entendeu? Então, assim, não tem volta. Cadê? Por que o ponto A foi para o ponto D? Não existe isso, né? Então, na cabeça dela, ela não entende muito o direito. Ela fala, nossa, que complicado, né? Você coloca o direito ali num modelo, ali numa figura poligonal, não vai dar muito certo. Vai parecer uma figura abstrata. As brincadeiras são importantes. Meus caros, aqui o assunto é sério.
Professor Everaldo, um grandíssimo abraço ao senhor, enorme abraço. Espero que estejamos juntos presencialmente nos próximos eventos aí da Adnotário. O seu nome já está reservado no seminário que a Adnotário vai fazer em setembro ou outubro, presencial, tá bom? Um grande beijo para o senhor, com muito carinho. Um beijo a todos para vocês, queridos. Até a próxima semana. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, bom final de semana. Obrigado. Até. Tchau.